Então, como eu falei no início, o tema é bastante sensível. O tema da ministração é não se ofenda. Amém? Então diga, eu não devo me ofender. Queria que a mídia pudesse colocar o primeiro slide para poder a gente introduzir esse assunto. Temos que ter em mente que a estratégia de Satanás, ele tem várias estratégias, e uma delas que ele está em tanta eminência agora é essa aí, coloca: fragilizar as emoções para facilmente serem quebradas. Estamos vivendo muitas ações, muitos comportamentos de emoções fragilizadas. Tudo é mimimi, tudo é frágil. Você não pode falar uma coisa que pessoas se ofendem. Você fala uma coisa natural e de repente tem outras pessoas querendo lhe fulminar, falar mal ao seu respeito. Foi que eu fiz. E isso é uma estratégia do diabo de fragilizar as emoções. Coloca a segunda frase. Então, devemos estar atentos a essa estratégia. É no primeiro slide aí, da segunda frase. Então, a geração de hoje, ela está sendo treinada para se ofender facilmente. Antigamente, a gente levava uma topada e prendia a respiração. Hoje é capaz de se jogar no chão, chorar. Ninguém pode falar mais mal um do outro. Não estou estimulando isso, mas é que existe tanta fragilidade nas emoções que as pessoas estão se ofendendo facilmente. Então, coisas que você fala, você precisa falar com um arrodeio tão grande para que pessoas elas não lhe interpretem mal. Então, se eu disser para vocês bom dia a todo mundo que está feliz, sem querer ofender os que estão tristes, eu queria dizer que esta manhã é uma manhã muito boa, não que a noite não seja. Meu Deus do céu! Para poder falar uma verdade, tem que arrodear só para não ofender uma geração tão frágil. Muito bom. E Satanás está usando essa ferramenta para destruir relacionamentos, colocando sobre você uma razão. Você tem razão, você tem razão. Sabe o que é a razão? A razão é um pino que você amarra a forca e fica pendurado. Não se apoia na razão. Se você se apoiar na razão, Satanás vai lhe enforcar. Vai lhe levar para um caminho de ofensa, um caminho longe de Deus, um caminho longe das pessoas, e esse caminho não é nada agradável. E eu queria trazer uma ilustração aqui para vocês sobre como funciona a ofensa, né? Para quem ofende, ele tem uma percepção da ofensa. Quem é ofendido tem uma outra percepção, muito, mas muito maior do que aquele que ofendeu. Então, para ilustrar melhor, coloca a primeira imagem aí. Quem ofende é como se tivesse um palito de dente. Fala alguma coisa da pessoa e dá aquela palitada, e a pessoa acha que a pessoa só ficar ligado, né? E ele fica dando essas palitadas, ofendendo a pessoa. Não, porque a pessoa tem que saber a verdade. Não, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu quero, eu não estou falando nada demais. Mas a pessoa que está sendo ofendida, sabe como é que ela recebe essa palitada? Coloca a segunda imagem. É assim mesmo. Quando você vai lidar com reconciliações, a pessoa que foi ofendida, ela está num drama tão grande, que aquilo foi o maior caos. Pode botar a minha imagem? Foi o maior caos, o maior problema, que ela fica revisitando essa ofensa, para criar argumentos, para quando alguém perguntar a ela ter argumento suficiente para convencer a outra pessoa. Pode ver, principalmente se você é casado, sua esposa ou seu marido faz alguma coisa, você fica remoendo. Mas se você for falar o fato para alguma pessoa, você tem que florear. Porque quando você está falando, você vai percebendo que não é tão grave quanto você percebeu. Aí você diz, mas eu percebi uma facada. Mas quando você está explicando isso, está explicando como se fosse algo tão banal, mas eu senti uma facada. Não, a pessoa fez algo muito grave comigo. Então, o que é que você sentiu? Foi uma palitada ou uma facada? Olha o que você sentiu aí, mostra aí. Um simples alfinete. Espera aí, pastor, eu senti uma facada, foi um alfinetado? Foi. Um alfinete dói, mas lhe mata? Não. Pode tirar sangue, pode? Alguns até em prol da vida, né? A seringa para transfusão, para poder... Mas quanto mais frágil você é, mais choro você vai ter. Se você levar uma criança para tirar sangue, ela vai fazer um espetáculo. Para ela é como se estivesse, arrancando um membro do corpo dela.
Mas quando você vai amadurecendo, o que é que essas agulhas vão causar em você? Pequenas dores, mas não vão lhe tirar do sério. Não vão lhe matar. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, coloca aí, por favor. 1 Coríntios 10, 13. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Diga assim: eu não serei tentado, provado e experimentado além do que eu consiga suportar. Entende? Então, tudo que vier para as nossas vidas, nós aguentamos. Diga comigo: eu aguento. Então, se alguém chega para a gente e diz: pastor, eu não aguentei. Eu digo: aguenta. E olha, continuando o versículo: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento ou escape, de sorte que a possais o quê? Suportar. Então, não é um facão que você recebe, uma facada, uma apunhalada. Não, é algo que você consegue suportar. Não estou dizendo que é bom a pessoa criar essa ofensa, mas estou levando para os dois lados. Muitas vezes nós ofendemos as pessoas achando que não é nada demais, porque a nossa versão é a versão mais light. Então, por isso que é bom ouvir os dois lados. Quando você ouve uma pessoa, a pessoa: olha, aquele fez isso, aquilo e aquilo outro. Quando vai ouvir a outra: não, eu falei com ele assim, bem manso, olhe, por favor, coloque isso aqui. É a versão do que deu um alfinete, né? E o outro disse: olha, coloque logo isso aqui, não sei o que. Pronto. Quem é que está falando a verdade? O que foi ofendido ou o que ofendeu? Os dois estão contando a mesma cena, só que a percepção de cada um é diferente. O que está magoado, tudo dói. Se você está com a unha encravada, o que é que acontece? Se alguém pisar no seu pé, a sua dor vai ser maior do que quando a unha não está encravada. É uma dor comum como qualquer outra. Então quem pisa diz: rapaz, só foi uma pisada de leve, foi sem querer, mas você percebeu uma dor muito grande. Então, se estamos percebendo que o que as pessoas estão fazendo por nós está tendo um impacto muito grande, não fique pensando que a pessoa está lhe ofendendo muito com um grau elevado. É porque você está muito magoado, está muito sensível, inflamado. Aí, qualquer coisa, qualquer toquezinho, a pessoa já... E isso também é bastante seletivo. Às vezes com uma pessoa você está bem, mas quando a outra faz a mesma coisa, meu Deus do céu, você não olha com bons olhos. Por quê? Porque você está inflamado com aquela pessoa. Então, certa vez eu não estava gostando de uma pessoa, sabe? Tudo que essa pessoa fazia para mim me ofendia. Aí digo: a culpa é de quem? Da pessoa, é claro. Ela usava facão direto para cima de mim, e a pessoa nem sequer sabia que eu estava me ofendendo, achando que estava tudo normal. E eu estranhei, porque essa pessoa que eu estava ofendido, tinha muitas pessoas que gostavam dela. Eu digo: como é que eu não consigo gostar dela? Tem alguma coisa de errado, né? Ou todo mundo está errado, que está gostando dela, ou eu estou errado, que eu não estou conseguindo gostar. Aí sabe que Deus me fez lembrar da cebola. Cebola, alguns não gostam, e outros gostam. O problema é da cebola? O problema é de quem? De quem não aprendeu a apreciar a cebola. Eu sou uma das pessoas que não gosto de cebola crua, mas eu aprendi a apreciar a cebola feita de uma maneira diferente. O problema então não era a cebola, o problema era a minha percepção de paladar com a cebola. Então, se tem alguém que você acha que é uma cebola, só faz você chorar, empane ela, traga um trigozinho quando for falar com ela, né? Bota ela para cozinhar, para assar. E você que sabe que a pessoa não gosta de cebola, não venha todo cru para a pessoa, não. Venha cozinhado, para a pessoa lhe apreciar melhor. Então, é uma habilidade que existe dos dois lados. Não é somente você parar de ofender, mas também você parar de se ofender. Mas vamos continuar. Muito bom. Tem alguns tópicos que eu levantei aqui para a gente aprender mais sobre esse assunto, né? Um dos primeiros é que o pecado, ele interfere no seu relacionamento com Deus, né?
Lá em Isaías 59, verso 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então a Bíblia diz que o pecado, ele traz uma interferência no nosso relacionamento com Deus. Então vamos ver a estratégia de Satanás. Como Satanás, ele criou uma inimizade entre Deus e o homem, trazendo o quê? Pecado, a desobediência. Então, para você usufruir de algo bom da pessoa, você precisa ter um relacionamento. Até porque para você ter Deus, você precisa ter um relacionamento com Ele. E usufruir das coisas de Deus precisa estar íntimo com Ele. Não saber que existe um Deus, não falar sobre um Deus, mas ter um relacionamento. Então, para que haja uma quebra de relacionamento, precisa de um erro que cause esse rompimento. Da mesma forma, um casamento. Quem é casado aqui? Levanta a mão para ver aqui. Pronto. Quem já errou com a sua esposa ou seu marido? Então, talvez tenha alguns que estão em dúvida sobre isso. Estão errando ainda. Eu vi mais mãos levantadas de casado, mas talvez porque a esposa estava do lado, ou o marido, não sei. Enfim, você errou, mas você ainda se mantém casado. Porque existem erros que você vai tolerando, são erros que não quebram fortemente o relacionamento. Mas existe um erro, que é o fator principal de divórcio, que é o adultério. Então você pode ter errado um erro diferente, mas quando entra um erro que quebra a sua comunhão, um relacionamento, faz com que a pessoa ela não confie mais, isso destrói um relacionamento ao ponto da pessoa não conseguir reconstruir. Nós cremos na restauração familiar. Nós somos a favor do perdão. Nós somos a favor da restauração. Mas quando tem um erro, quando a pessoa quebra esse relacionamento, essa confiança, para reconstruir, dá mais trabalho do que um erro de esquecer a tampa do vaso levantada. Entende? E isso, Satanás, o que é que ele faz? Ele entende essa estratégia e procura entrar na linha da ofensa que faz com que os relacionamentos sejam quebrados. Então é uma estratégia que ele coloca hoje em nossas vidas, não só na igreja, mas na nossa casa, que é entrar no caminho da ofensa para que você se separe. A Bíblia diz que nem morte, nem vida, nem poder, nem altura, nem anjo, nem principado, nada pode nos separar do amor de Deus que há em Jesus Cristo. Nada. E o que é que se separa? Satanás separa? Não, porque ele não pode. Nós mesmos nos separamos. Como? Com o pecado. Com algo errado que a gente faz. Então, o inimigo, ele quer, através dos erros nossos, fazer com que nós nos separemos de Deus. Mas vamos continuar. Bota o segundo tópico. Só o segundo. Uma das armas que Satanás usa, então o que é que a gente vai estar aprendendo aqui? Algumas estratégias e algumas soluções para a gente não cair nesse erro. Para se separar de algo tão importante, que é um relacionamento. É a comparação. A comparação é uma arma do diabo. Então, quando você compara você e outra pessoa, Satanás gosta de patinar ali para você se ofender. Por exemplo, se alguém no seu trabalho, você recebe seu salário, então alguém no seu trabalho é promovido e você não. O que é que acontece? Bico. Fica de cara feia. Não, porque eu merecia. Ele cresceu e eu não. Ele foi promovido e eu não. Se você está no... Vou aumentar aí a dor. Você está na empresa, todo mundo recebeu cesta básica, só seu nome não saiu. Como é que você vai ficar? Ofendido. Mas espera aí, você comprou essa cesta básica? Não. Você pagou por isso? Não. Aí está ofendido porque não recebeu? Não pode não, é pastor? Não. Não pode se ofender. Amém. Quer ver isso na Bíblia? Mateus capítulo 20, vamos ver lá. Eu queria ler esse Mateus capítulo 20 na nova tradução da linguagem de hoje, por favor. Espera aí que eu vou abrir aqui. Logo no início, versículo 1. Olha o que diz assim. Mateus 20, verso 1. O reino dos céus é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume. Diga assim, ele combinou o salário
E olha o que aconteceu. Isto é, 1 moeda de prata por dia. E mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Na tradução que talvez a maioria das pessoas tenha aqui, na revista atualizada ou corrigida, diz sobre as horas. Hora nona, hora terceira. E às vezes a gente não sabe que hora é essa. A primeira hora do judeu é às 6 horas da manhã, que é quando o sol nasce. Então a segunda hora é 7 da manhã. E aí vai contabilizando. E quando é que termina a 12ª hora, que é a hora número 12? Ao pôr do sol, que é às 18 horas. Então, para você entender melhor. Então, logo às 6 da manhã, ele combinou com os trabalhadores para ganhar um denário ou 1 moeda de prata. Mas vamos lá. E mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Verso 3. Às 9 horas, ou seja, 3 horas depois, saiu outra vez e foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Olha o verso 6. Era quase 5 horas da tarde, ou seja, faltando 1 hora para o pessoal largar. Quando ele voltou à praça e viu que tinha outros homens lá, que ainda estavam ali, perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele lhe disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último, ou seja, os que trabalharam só 1 hora, e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 da tarde receberam 1 moeda de prata. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram o quê? Resmungar. Contra quem? Como assim? O patrão não tinha acertado o valor? Mas vamos lá. Dizendo: estes homens foram contratados por último, trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo do sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Em outra tradução diz: teus olhos são maus porque eu sou bom? Então muitas vezes a gente não consegue lidar com a comparação. Também está tendo muita comparação nas redes sociais. As pessoas pegam a vida de fachada, estou na praia, família rindo, né? E você olha e quer comparar com toda a sua vida de bastidor na sua casa. Minha esposa não é tão bonita quanto a dele, meu marido não é tão elegante, tão lorde quanto o marido da mulher que está aparecendo aqui na minha rede social. E você fica comparando, achando injusto, e Satanás lhe colocando ofensa. E ele usa essas armas contra nós, irmãos. Se um recebe um benefício, recebe algo, você fica chateado. Principalmente quando um novo convertido recebe algo, você não. Eu estava há 1 ano buscando batismo com o Espírito Santo, e eu querendo receber por mérito. E quando eu via pessoas novas convertidas sendo batizadas primeiro do que eu digo: Senhor, como pode? Eu já estou aqui já há um bom tempo, quase 1 ano, e achando que Deus era injusto. E eu fico pensando, as pessoas que há 40 anos estão sobrevivendo com dinheiro, e de repente chega um novo convertido: olha, Deus me abençoou de uma maneira tão grande, e você não se alegra, porque você queria que fosse você. Sabe o que é isso? É a inveja. A inveja é porque você quer o que a pessoa tem, tirando dela. Quando a pessoa tem algo ela tem que inspirar você. Se ela pode, eu consigo chegar a isso também. Porque serve de inspiração, de referencial. Não serve de você querer crescer em detrimento da diminuição dela. Você não cresce. Você permanece no mesmo nível. Se a pessoa subir, você diz: vou passar ela rasteira, para ela cair e dizer: agora eu estou melhor do que ela. Não, você está no mesmo patamar. E o que é que o inimigo quer? Mostrar para você que você não é amado, que você é ruim, que pessoas lhe desprezaram.
Eu não recebi a oportunidade, o pastor só viu fulano e Beltrano não me viu. Misericórdia, sai dessa. Eu fico imaginando aqui quantas situações a gente se depara sem saber. A gente passa pelas pessoas e as pessoas estão lá ofendidas. Se ofendeu por quê? Por coisas mínimas. Porque fulaninho você visitou ele, mas não me visitou. Tem pessoas que vão precisar de uma atenção maior e você não. Amém. Como o pastor Humberto falou hoje no discipulado, você pode estar no hospital, a gente não tem bola de cristal. E outra, muitas pessoas exigem que façam algo por elas, enquanto elas nunca fez por ninguém. Uau. Eu creio que vai ser depositado dinheiro na minha conta para pagar esse boleto que está chegando, porque estão me ligando já. Você já fez isso por alguém? Eu estou no hospital e ninguém veio me ver. Já visitou pessoas no hospital? Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil se ofender olhando pelas coisas que as pessoas não fizeram para você. Mas quando a gente olha, o que é que eu poderia ter feito melhor? A pessoa que mais vai lhe ofender é a pessoa que está mais perto de você. Diga comigo, a pessoa que vai mais me ofender é a pessoa com quem eu estou mais junto, mais perto. Uma pessoa que você nunca viu pode lhe ofender só uma vez no trânsito, dando a buzinada, depois você nunca mais vê. Mas pastor Júnior, pastor Tarcísio, não vou nem falar pastor Humberto, que o salário pode... Gente, vamos ter atritos. Não, o pastor está dizendo aqui, está mais junto é Vanessa. Por isso que eu nem estou olhando para ela. Ela sabe que tem um caderninho aqui, mais anotações. Gente, eu aprendi muito com minha esposa. Aprendi a fortalecer. Mas a culpa, e o pior de tudo, gente, a culpa não é que é dela não, a culpa era eu. Que eu me ofendia facilmente. Queria fazer um espetáculo para ela olhar para mim, para ela pedir desculpa rastejando. Aí porque o ofendido, ele quer um espetáculo à altura do espetáculo dele. Porque se ele se ofende, ele vai criar um espetáculo até contaminar outras pessoas falando mal. E mesmo que a pessoa venha pedir perdão, ainda não é o suficiente. Porque ela quer que rasteje, quer que faça algo, porque ainda fica com aquele sentimento. Sai dessa. Aconteceu um episódio que deu origem a esse próximo tópico, essa semana. Não perca um relacionamento. Alguns sabem aqui que eu tenho uma empresa e eu contratei uma pessoa para executar um serviço. E deixei o telefone dos 2 camaradas que eu contratei para eles se entenderem entre si o horário, que quando um terminar o serviço, o outro vai lá e conclui. Só que o segundo, ele me ligou, mandou uma mensagem, eu não consegui atender, dizendo que chegou lá, o outro serviço não tinha concluído. Eu disse, você entrou em contato com o rapaz? Não, é que ele me disse que não sei o quê, que não ia concluir e tal. Olha, eu vou ter que cobrar o combustível adicional. Aí eu mandei aquela mensagem que eu tinha dito, se organiza os dois para não ter problema de contratempo, de você chegar e não tá o serviço pronto. Ou seja, eu tinha avisado, está registrado em mensagem. Só que ele estava querendo um dinheiro de um combustível porque deu viagem perdida. E eu fiquei chateado, ofendido, né? Caramba, que menino irresponsável. E fiquei chateado. Aí o Espírito Santo falou comigo, você vai perder esse relacionamento por causa do dinheiro da gasolina? Aí eu calculei, eu digo, esse rapaz me dá muito dinheiro, fazendo os serviços para mim, e eu vou fazer questão por 20, 30 reais, perder uma pessoa tão preciosa dessa, por causa de dinheiro. Eu digo, não, o errado é quem? É eles lá. Aí o que é que eu fiz? Eu digo, eu pago, para manter as pessoas próximas a mim. Deus não me supriu para isso? Então eu pago o preço. Tem um livro maravilhoso que é esse aqui, Construídos para Durar, do reverendo Kenneth Hagin, o filho. Tem um exemplo que ele fala sobre um fazendeiro, fazendeiro ele cria gado e as cercas de proteção para o gado não sair da fazenda dele, porque o gado traz coisas boas para a fazenda. Só que muitas vezes o gado quebra
as porteiras, quebra as cercas. E o que é que o fazendeiro faz? Pega o touro pelo chifre, né? A vaca pela orelha, diz, conserte. É isso? Não. Ele faz de tudo para volte para a minha fazenda. E ele lá reconstrói as cercas. É isso que eu estou fazendo. Que cerca barata, R$20? Ou 30? Não sei, eu vou perguntar a ele, quanto é que deu? 50 eu acho que não deu não, viu? Que gasolina de avião é essa? Entende? Que cerca barata eu estou consertando. Muito bom. Mas muitas vezes a gente acha que um preço é muito alto, muito caro. Não, fica alto por causa do orgulho. O orgulho diz, é muito caro, mas quando o Espírito Santo fala, que é o Espírito da humildade, meu Deus do céu, diz, vai perder essa amizade por causa de R$20, por causa da gasolina? Misericórdia. Perdão, Senhor, por ter sido pirangueiro nessa hora, em vez de ajudar as pessoas. Próximo tópico. Perdoe facilmente. Não seja uma pessoa de dura cerviz. Cerviz tem a coluna cervical aqui, aquela pessoa que não quer se baixar. A Bíblia fala sobre esse tipo de pessoas que Deus ele não se agrada. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então, quando nós estamos não perdoando as pessoas por causa da razão, por causa das nossas emoções, por causa de qualquer fator, nós estamos nos afastando naturalmente de Deus, porque estamos ficando orgulhosos. Lá em Mateus 18, 21, isso vai facilitar muito você. Mateus 18, 21. Fala quantas vezes nós devemos perdoar nosso irmão. Diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha o que Jesus fala. Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite de perdão. Quantas vezes nós devemos perdoar nosso irmão? Não é 1 ou 2 vezes. Ele fez uma vez até eu perdoei, mas a segunda ninguém perdoa. Perdoa 490 vezes. Vai lá. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que está falando. Então, se nós não quisermos perdoar, estamos indo de contra ao que Jesus está dizendo. Então, deliberadamente, nós estamos indo contra Deus. E uma coisa, uma pessoa magoada, ela deliberadamente foge da presença de Deus para não ser recriminado aquele ato dela de manter o orgulho. Ela procura não ouvir Deus. Quando você está ofendido com alguém, se for orar, o Espírito Santo vai dizer para você dar alguma coisa a essa pessoa que lhe fez mal. Aí o que é que você faz? Você não quer nem orar, não quer nem pensar a respeito, fica o quê? Se alimentando. E às vezes sai da igreja, porque quando chega na igreja, recebe palavra para o quê? Para perdoar, mas prefere ficar ali abraçando aquele ódio, aquela mágoa. E sabe o que é que isso acontece? Vai internalizando e atraindo doença. Então a pessoa que mais perde com isso não é a pessoa que lhe ofendeu, não, é você. Às vezes a pessoa que lhe ofendeu nem sabe que você está ofendido. Vou lhe dar um exemplo de marido e mulher. Não marido para você não pensar que sou eu, né? Te amo, lindo. Uma mulher, o marido não deu atenção a ela, o que é que ela faz? Fica calada, não lava a louça, trava o parque de diversões, tô com dor de cabeça, isso, não. E ela querendo o carinho dele, querendo ele, aí ele, não, tá certo, vai jogar videogame. Aí tenta potencializar a coisa e a pessoa nem sabe. Você está se privando de algo bom que você gosta para chamar a atenção da outra pessoa que, às vezes, para ela não tem tanta interferência. Então, não tenta fazer esse espetáculo. Libera o perdão facilmente. Uma das coisas que, desde o início do casamento, eu falei com Vanessa, nós devemos ser os primeiros devemos disputar quem é o primeiro a pedir perdão. Nunca devemos dormir com pedrinha na nossa cama. Nunca. Se você vai dormir e fica esperando a outra pessoa se reconciliar, você vai dormir mal. Aí de repente outra pessoa começa a roncar e diz: espera aí, como é que conseguiu dormir? Aí você acorda e pede perdão, simplesmente. É muito fácil. Porque a mágoa, queridos, a mágoa, ela é uma escolha. Diga comigo, a mágoa é uma escolha.
Porque tudo que vier para você é uma agulha somente. Às vezes pode ser uma de transfusão, aquela grandona, mas não lhe mata. No final vai extrair algo bom de você para você crescer, lhe aperfeiçoar, amadurecer, como a gente viu em 1 Coríntios 10, 13, né? Mas vamos para o próximo tópico. Tem umas frases aí, coisa boa. Isso foi algumas frases que eu anotei enquanto estava magoado. O Espírito Santo ministrando. A mágoa é uma grande ladra, rouba o seu tempo, sua energia, sua alegria, sua saúde, sua paz, sua comunhão com Deus. O pior é que ela foi convidada por você. A mágoa é a pá que cava e o amor a pá que encobre. Então, só troca essa pá. Você vai querer cavar mais o buraco, aumentar isso. Quanto mais isso aumenta, mais difícil fica você de se reconciliar. Então, faz isso rapidamente. Independente das tuas razões, das tuas emoções, quem vai sair ganhando é você. Não espera, como exemplo do livro de Kenneth Hagin, a vaca voltar e consertar a seca e dizer, agora você pode entrar. Não, vai lá e resgata. O que tiver ao teu alcance, faz o suficiente para poder restaurar a comunhão. Olha o próximo tópico. Olha a visão de Deus. Olha, o que Deus abomina envolve o que semeia ofensa, o que semeia divisão. Diz lá, no Provérbios 6,16, 6 coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E o sétimo, o que semeia o quê? Contenda entre os irmãos. Por que Deus não podia ficar muito chateado com a língua mentirosa? Ou aquela pessoa que derrama sangue inocente? Aquele assassino que matou uma criancinha. Não, isso é pior. Não, pior é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Entende? A percepção de Deus para essa área da ofensa, essa área de estarmos pegando a nossa razão e colocando, passando por cima de todo mundo. Então, quando a gente entende a percepção de Deus sobre esse problema, nós não vamos considerar ele como algo banal, como algo que pode ficar no nosso chaveiro. É algo radioativo. Você tem que se manter distante. Não fica achando, é brilhante, é bonitinho, essa ofensa está me gerando algo tão agradável. Não, aquilo vai lhe corroer, vai lhe trazer doença, vai lhe trazer um mal. Tem que ficar distante disso. Amém? Próximo tópico. Separei alguns fatores que causam oportunidades de você se ofender, né? Um deles, como foi dito, são opiniões diferentes, ou seja, a razão. Nessa época da eleição a gente pôde ver muito isso, né? Pessoas ofendidas porque tinham uma percepção de um político de uma forma e outra percepção de outra. Deixa eu te dizer uma coisa, são percepções. Quando alguém tem uma opinião diferente, não quer dizer que a pessoa é má, ela só está vendo de uma outra ótica. Ela foi exposta, vou pegar um exemplo da política, ela foi exposta aos benefícios daquele político que ela gosta, e não aos defeitos dele. A própria rede social faz isso. Ela não lhe manda coisas que você não gosta de ver. Ela lhe manda, lhe alimenta de coisas que gosta de ver. Então, se seu político fez coisas boas, vai aparecer. Então, para aquela pessoa, aquele político é o melhor. Da mesma forma o outro. E você pode perceber que quando um falava, como é que você não entende isso? O seu político é assim. Aí o outro vai e rebate. E o seu político é assado e começa opiniões diferentes. Os dois estão lá no céu esperando você? Não? Agora você pode ir para outro canto por causa deles. Aí fui preso. E aí, ele foi lá, bater na porta da prisão e dizer, olha, ele me protegeu. Misericórdia, gente. Só por causa de opinião diferente. Né? Não estou dizendo para você concordar com outra pessoa, mas não precisa se engalfiar, se apoiar na sua razão. Certa vez eu vi um dos gerentes que eu trabalhei para ele disse, Ricardo, a razão é o cavalo do diabo. Você monta em cima e sai por cima das pessoas. Você não percebe que está pisoteando a pessoa, porque você está com a sua razão. E uma coisa que eu aprendi muito, viu? Eu sou cheio de razão, gente. Aqui na igreja mesmo, olha, tenho tanta razão de muitas coisas. Aí o pastor manda eu fazer outra coisa. Aí eu quero convencer ele que a minha opinião é melhor. Só que toda vez que ele manda fazer alguma coisa, eu percebo que a dele estava certa. Aí eu digo, eu querendo me apoiar na minha razão, enquanto tem outra razão que eu não queria me submeter, mas eu submeto, eu vejo, realmente é melhor. Vai ter coisas que nós vamos ser melhor que os outros. A gente sabe disso.
Mas você tem que fazer tudo isso em submissão. Se eu chegar para minha filha e dizer, pinta esse desenho, e ela começa a pintar, passando dos traços internos, não me dê, deixa eu fazer. Quando é que ela vai aprender a pintar? Se eu for pintar para ela. Deixe as pessoas conviverem com você, mesmo que não lhe agrade alguns pontos. Amém. Nós devemos ser pacificadores, não deterioradores de relacionamento. Outro ponto, outro fator, estresse. O estresse faz com que você perca o seu tino, o seu bom senso. Algo que não ofende muito, começa a ofender pouco. Você começa a passar por cima das pessoas sem perceber. Então, como é que faz para evitar? Relaxa. Evita coisas que te sobrecarreguem o estresse. Pessoas vão querer se afastar de você, porque você estressado vai querer alfinetar muitas pessoas. Amém? Outro ponto. Dinheiro. Dinheiro causa ofensa? Causa, amém. Quem está lhe devendo aí? Só que a Bíblia diz que quando você emprestar algo à pessoa, não fique esperando que ela devolva, não. Então, se vai emprestar, saiba, está liberado. Mas não diga a pessoa não, para ela não... ela tem que ter responsabilidade. Mas se ela não pagar, aí você diz, já liberei. Entende? Que Deus pode te dar 100 vezes mais aquele valor, e Satanás pode te subtrair 100 vezes menos, por causa da ofensa, ficar magoado com a pessoa. Porque quando você libera, você está ofertando. E a oferta vai trazer um benefício. Mas quando você se prende, você está se magoando e Satanás vai lhe afundando. Aquele dinheiro da pessoa, você já vai tomar em remédio, em médico, em coisas que quebram em casa, porque você fica estressado, começa a quebrar as coisas, voluntariamente e involuntariamente. Então não é melhor liberar logo? E não só a ausência de dinheiro, viu, mas também o excesso de dinheiro. Porque nós não devemos ter o dinheiro como nosso Senhor. Teve um caso de um irmão de uma igreja do interior. O pastor chegou lá para administrar a igreja, um pastor novo, e aquele irmão disse, eu quero que faça assim, quero que faça assado. Ele disse, não, a gente vai fazer como diz na sede. Não, mas aqui é diferente. Ele disse, não, a gente vai fazer, a visão da igreja é essa. Ele disse, mas eu sou o maior dizimista daqui. Eu disse, não tem problema, você vai continuar sendo feito do jeito que a sede vai dizer. Ele disse, mas você não vai, a igreja vai sentir falta do meu dízimo, aí Deus pode levantar 10 pessoas ganhando 1/10 do que você ganha. Aí ele disse, mas por que você não está ajoelhado, me pedindo por ficar? Porque a outra igreja, quando eu disse que ia sair, o pastor só faltou se ajoelhar. Aí eu fiquei pensando, cabinha ruim, é crente, viu, esse que está o dízimo. Aí eu fico pensando, por que Deus logo não tira com ele o trabalho dele, né? Mas Deus não age com o mal, né? Então aquele dinheiro que ele estava ganhando bem, fez com que ele começasse a pisar as pessoas. E ele estava ofendendo pessoas. E ficando ofendido porque as pessoas não estavam submetendo a ele. Então ele deixou o dinheiro ser o senhor dele. Então não deixa nem a falta, nem o excesso de dinheiro comandar as tuas decisões. Amém. Próximo. Orgulho. Como já foi dito, né? Antes da queda, eleva-se o coração do homem. O orgulho ele vai trazer esse dano em nossas vidas. A gente não vai ter a graça de Deus. Então o que é que vai fazer com que você se ofenda facilmente? Ferir o meu orgulho. Pois pisa no teu orgulho? Acabou-se. Pisa no orgulho. Eu estava estudando para a universidade e estava querendo fazer para exatas e perturbava o pessoal de humanas, né, dizendo que era o pessoal preguiçoso, brincando, né? Aí o Espírito Santo falou para mim, para eu fazer humanas. Eu disse, eu vou fazer. Eu perturbei só com o pessoal de humanas, né, dizendo que era preguiçoso. Aí sabe o que eu fiz? Pisei no meu orgulho. Quando cheguei lá, o pessoal, Ricardo, tá aqui? Eu digo, preguiçoso aqui. Mas eu podia ficar na exata? Não, vou ficar na exata. Aí eu não passaria na universidade, não concluiria meu curso. Por causa do quê? Do orgulho, né? Próximo. Falta de andar em amor. Então, se você andar em amor, pode ficar tranquilo, é fácil demais você liberar perdão, você não se ofender, porque você vai enxergar por outra ótica, a ótica do amor. Vou dar um exemplo. Tem um homem, ele estava num vagão de trem, de metrô, e os seus 3 filhos estavam tomando sorvete, pinotando dentro daquele vagão, estava derramando, pingando sorvete no chão, batendo nas pessoas, e o pai de cabeça baixa, e o pessoal tudo reclamando com
Que absurdo essas crianças, o pai não faz nada com essas crianças, esse deve ser um incompetente, esse pai bem passivo, não sei o quê, aquela murmuração toda por causa dos filhos que não estavam com aquele controle desejado. Mas se eu te disser que aquele pai tinha acabado de perder a esposa dele, e as crianças estavam vindo do hospital e não sabiam que a mãe tinha morrido, e ele tinha dado o sorvete como um paliativo para saber o que é que ele comunicaria a essas crianças. Não muda a nossa percepção? Porque a gente colocou amor, compaixão, né? Então, colocar amor, você vai tolerar, por mais, mas me melou, não tem problema, tem um amor envolvido, deixa eu me limpar aqui, pronto. Se algo está lhe ofendendo, você está chateado, lembre-se, eita, estou faltando um pouquinho de amor. Próximo. Com mais algumas instruções. E pastor, quando algo dá errado? Primeiro, não se conforme. Saiu algo do meu domínio. Por que você não deve se conformar? Para não estagnar ou retroceder. Segundo ponto. Seja grato. Para o quê? Para não murmurar. Então, se alguém te ofendeu, se alguma coisa não deu certo, não murmura. Não murmura, seja grato. Se alguém recebeu um benefício que você não recebeu, diga seja grato. Porque a outra pessoa conseguiu receber isso. Próximo. Não culpe os outros. Se você continuar culpando os outros pelos erros que ocorrem, você nunca vai aprender. Aí vai voltar aquele estágio novamente. E vai voltar aquele estágio. Quando você reconhece o que você aprendeu, que é o próximo passo, aprenda para não errar novamente. Ou para não fazer com que as outras pessoas errem, que é o próximo slide. Esse aqui, continuando isso, pode botar. Existem erros que são causados por você. Então, o que é que você deve fazer? Você deve mudar o comportamento ou a atitude. E quando o erro é causado por você, isso inicia em você e termina em você. Então, você é altamente responsável. Se alguém vai se aconselhar comigo, pastor, minha esposa é isso, meu marido é aquilo, outro. Só um minuto. Então, eu vou dizer, a culpa é sua. Como assim, pastor? Mas foi meu marido que fez. A culpa é sua. Por que eu gero essa responsabilidade? Por causa do... Vou lhe explicar melhor no próximo item. Quando o erro é causado pelos outros, você pode evitar. Como? Você sendo uma pessoa mais agradável, você não dando a oportunidade. E você também pode ser o fator de mudança, iniciar o fator de mudança. Então, se uma pessoa bate em você, mas eu não fiz nada. Então, o que é que você poderia ter feito para ele não ficar irritado? Poderia ter ele conduzido de uma maneira melhor para não gerar esse estresse? Então, você pode ser um fator de mudança para as pessoas, para elas não se ofenderem, para elas não ficarem chateadas, não causarem erros. Então, quando tiver um erro, muitas vezes a pessoa vai para a janela, né? A culpa foi de fulano, culpa de Beltrano, culpa de fulano, culpa do governo. Mas aí quando tem algum benefício, vai para o espelho. Aconteceu algo bom porque eu sou bom. Não, tem que ser o inverso. Se aconteceu algum problema, vá para o espelho. O que é que eu poderia ter contribuído? Pode ser que você não esteja errado, mas o que é que eu poderia contribuir para melhorar? E quando algo dá certo, não vai para o espelho não, vai para a janela. Diz, deu certo porque eu honro meus pais. Deu certo porque Deus está comigo. Deu certo porque Jesus Cristo conquistou isso para mim. Porque se não fosse a graça de Deus, se não fossem as pessoas que o Senhor conectou comigo, não vai quando tem um erro para a janela, vai para o espelho. E vice-versa. Eu queria ler uma passagem para encerrar. Se o grupo de música puder vir já. Lá na Bíblia, a mensagem em Tiago, capítulo 3. Verso 17 e 18. Vou ler duas passagens na Bíblia, a mensagem. Em Tiago 3, 17, diz assim: a verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. Diga assim: a verdadeira sabedoria é santa e é vista no meu relacionamento com as pessoas. Olha o que diz mais: é cheia de gentileza, bom senso, misericórdia e é para lá de abençoada. Não muda com o tempo, instável e não tem duas caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Diga, na vida comunitária. Ou seja, no relacionamento com as pessoas.
Se Satanás quer tirar a sabedoria de Deus da sua vida, é lhe afastar da igreja, lhe afastar das pessoas. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida, e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Então, para você manter relacionamento, não estou dizendo que é algo fácil, não. Você vai pisar no seu orgulho, você vai trabalhar arduamente, mas sabe o que é isso? A verdadeira sabedoria divina. Amém. Não é um caminho fácil, mas é o caminho ideal. Amém. Quem procura caminho fácil, certamente a recompensa é bem pequena, às vezes nem tem. Mas se você procura um caminho pouco trilhado, que é o caminho ideal, você vai ter excelente recompensa. E Efésios 4, no verso 2 e verso 3, também na Bíblia Mensagem. Cuidem também para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês. Diga, eu devo considerar as diferenças. Somos diferentes. Enquanto para uns se importam que a xícara tem que ser do lado direito e você pode tomar de qualquer jeito, respeita. Da mesma forma como você quer ser respeitado, que o seu travesseiro não pode ir para o chão. Tem coisas que você acha muito importante e outras que não faz sentido para ela. Respeita as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Diga comigo, eu devo resolver rapidamente todo e qualquer desentendimento. O que isso quer dizer? Não deixa isso crescer. Se tem alguma coisa contra as pessoas, resolve logo. Quando você aumenta, mais difícil fica para você de soltar. Lembra, tem aquela tirolesa? Imagina aquela tirolesa, não você descendo, mas ela subindo para você chegar à altura. E a pessoa diz, solta, solta. E você diz, não, eu fico agarrado. Se você soltar logo, a queda talvez não doa muito. Mas se você demorar segurando aquela ofensa para soltar, pode lhe machucar. Então não deixa um casamento ser destruído para você pedir perdão. Não deixa palavras serem ditas no meio dessa confusão para depois você pedir perdão. Não deixa essas marcas. E existe um relacionamento que muitas vezes a gente quer adiar, que é o relacionamento com Deus. Eu queria te fazer esse convite hoje. Você naturalmente tem um desentendimento com Deus se você não tem uma aliança com Jesus. Como assim, pastor? A Bíblia diz que a nossa transgressão, nossos erros não faz separação entre Deus e a gente. Então precisamos dessa união de Deus conosco, através de quem? Jesus Cristo. Resolve logo esse desentendimento. Como é que eu resolvo esse desentendimento? Vem para Jesus. Não fica, eu venho para a igreja, eu gosto, mas depois eu vejo. Não, a Bíblia diz, resolve logo. Mas eu não odeio Deus. Mas para Deus, se você não está com o Filho dele, é um desentendimento. Devemos entregar a nossa vida a Jesus. E eu queria te convidar hoje à noite a resolver logo isso. Lembra que esse desentendimento, esse afastamento de Deus, é como você na tirolesa. Cada vez que você deixa o tempo passar, mais as coisas vão piorando. Resolveu? Não. Então por que não deixa Deus entrar na tua vida? E resolve logo isso.